Olá pessoal, aqui é o Fabiano, continuando com as videoaulas do 7º ano. Hoje nós vamos começar a ver as operações com números inteiros, onde nós vamos ver a adição. Bom, como é que nós vamos fazer a adição de dois números inteiros? Nós vamos começar pelo mais simples, tá? Com dois números inteiros. A gente vai observar, né, os sinais desses números. Quando a gente tem números com o mesmo sinal, nós vamos pegar e vamos somar esses números, tá? Em módulo, ou seja, sem o sinal, e o sinal da resposta vai continuar o mesmo sinal, tá? Dos números. Então, números com o mesmo sinal, nós vamos somar os módulos dos números e vamos conservar o sinal, tá? Então, por exemplo, aqui, eu estou somando, então esse sinal de mais que aparece aqui é o sinal da operação, tá? Esse mais que está aqui e esse mais que está aqui é o sinal dos números, tá? Então aqui a gente tem o número mais 12 e o número mais 29 sendo somados, tá? Então a gente vai representar assim, dentro de parênteses, tá? Os números, e esse sinal que está aqui fora é o sinal da operação. Então é uma adição desses dois números inteiros. Então o que nos diz? Que números com o mesmo sinal a gente vai somar os módulos. Então vamos pegar os números sem os sinais, tá? 12 e 29, nós vamos somar, vai dar 41. E o sinal da resposta vai permanecer o mesmo sinal dos números, tá? Quando nós temos números com o mesmo sinal. Então vai ficar como resposta mais 41, ok? Aqui nós temos os mesmos, no caso, números, só que com sinais trocados, né? Então são os opostos ou simétricos desses números sendo somados, tá? Então é o menos 12 mais o menos 29. Eu estou somando o menos 12 com o menos 29. A regrinha, então, me diz que eu tenho que somar os módulos, tá? Que vai dar 41. E o sinal da resposta vai continuar o mesmo sinal dos números. Então a resposta aqui vai ser menos 41, certo? Bom, a soma de números inteiros, ela pode ser escrita sem o sinal de adição e sem os parênteses, tá? Então, uma maneira assim mais simples da gente representar uma adição de números inteiros é não utilizar, né, o sinal da adição, esse mais que aparece aqui, ó, tá? E esse mais que aparece aqui. E sem os parênteses. Então, a gente vai juntar esses dois números, o mais 12 e o mais 29, tudo na mesma linha, tá? Sem separar eles com o sinal de mais. Esse sinal de mais é o sinal do número 12, tá? É o número mais 12. E aqui eu tenho o sinal do número mais 29, tá? É o sinal positivo do número 29. Então, mais 12 mais 29 é a mesma coisa que aparece aqui em cima. Então, se aparecer dessa forma, então eu sei que eu tenho que é uma soma dos números inteiros, mais 12 mais 29, tá? Que vai dar o mais 41. Da mesma forma, essa maneira de escrever aqui, tá? Eu posso escrever desta forma aqui, sem os parênteses e sem aquele sinal de mais ali. Quando aparece assim, eu vou saber que é uma soma dos números inteiros, menos 12 e menos 29, tá? Que vai dar o menos 41. Então, observe que é bem mais simples essa maneira de escrever do que aquela, tá? Mas elas representam a mesma coisa. Bom, e o que mais a gente precisa ver, então? A gente viu que quando são dois números com o mesmo sinal, a gente soma os módulos dos números e conserva o sinal daqueles números. Números com sinais diferentes, como é que a gente vai fazer? Um é positivo, outro é negativo, sendo somados. Aí, neste caso, nós não vamos somar os módulos. Nós vamos subtrair, tá? Nós vamos fazer uma conta de menos, tá? E o sinal da resposta vai ser o sinal do número que tiver o maior módulo, tá? Então, nós vamos subtrair os módulos dos números e vamos conservar o sinal do número de maior módulo. Por exemplo, aqui eu tenho a adição de dois números inteiros, um é negativo, outro é positivo, tá? Então, aqui eu tenho a soma do número menos 12 com o número mais 29. Então, o que me diz a minha regrinha? Já que eu estou somando dois números com sinais diferentes.
eu vou subtrair, tá? Então, eu vou fazer 29 menos 12, que vai dar 17. E o sinal da resposta vai ser o sinal do número de maior módulo. Quem é que tem o maior módulo? 29 e aqui é 12. Então, vai ser o sinal do 29. Então, a resposta vai ser mais 17, tá? Então, aqui o sinal do número que tiver maior módulo vai ser o sinal da resposta, ok? Então, esse sinal de mais saiu por causa que o 29 é maior que 12, tá? Os módulos dos números, né, são os números sem o sinal. Bom, aqui eu tenho os opostos desses números sendo somados, tá? Então, aqui eu tenho a soma do mais 12 com menos 29. Os sinais são diferentes, então, nessa soma, eu vou subtrair. Vou fazer 29 menos 12, que vai dar 17, tá? Só que aqui o sinal da resposta vai ser menos. Por quê? Porque como 29 é maior que 12, então vai o sinal desse número aqui, tá? Porque é aquele que tem o maior módulo entre esses dois, tá? Então, o sinal aqui vai ser menos e a gente diminui. 29 menos 12 vai dar 17, tá? Então, aqui um lembretezinho, né? Que é o sinal do número que tiver maior módulo, tá? Então, é esse sinal aqui que vai na resposta. E da mesma forma, né? Aqui eu posso representar essa adição de números inteiros eliminando o sinal de mais da adição, tá? Com os parênteses também. Então, vai ficar assim, ó, menos 12 mais 29 igual a mais 17. Esta maneira de se escrever no caso, representa a mesma coisa que essa maneira aqui, tá? Só que sem os parênteses, sem esse sinal de mais aqui da adição, tá? Quando aparece assim, então eu já sei. Vai ser uma soma dos números inteiros menos 12 e mais 29. Como é que eu faço? Como os sinais são diferentes, eu vou diminuir, tá? 29 menos 12 vai dar 17. E o sinal da resposta vai ser o sinal entre esses dois números aqui, é aquele que tiver o maior módulo. No caso, 29, então o sinal da resposta vai ser mais. E aqui está a mesma conta que aparece aqui, tá? Só que sem os parênteses e sem o sinal da adição. Então, pode aparecer dessa maneira ou pode aparecer dessa maneira, tá? Que eu estou somando, então, o número mais 12 com o número menos 29. Os sinais são diferentes, vamos diminuir, vai dar 17, e pegar o sinal do número que tiver maior módulo entre esses dois. Então, menos. Vamos ver aqui alguns exemplos, tá? Então, aqui eu tenho mais 78 mais o número menos 49. É uma adição do número inteiro mais 78 com o número menos 49, tá? Vou escrever agora sem os parênteses. É simplesmente, né, eliminar os parênteses e eliminar esse sinal da adição, tá? Essa maneira aqui de se escrever está representando a mesma conta que esta outra aqui, tá? Aí, como é que eu vou resolver? É uma adição de números inteiros com sinais diferentes. Então, eu vou diminuir, então eu vou fazer 78 menos 49, e o sinal da resposta vai ser o sinal do número que tem o maior módulo. Então, 78 e 49, o maior é 78, então o sinal do 78, o mais, vai ser o sinal da resposta, tá? Então, aqui vai ser a resposta mais 29. 78 menos 49 vai dar o 29, e o mais, esse é o sinal do número de maior módulo entre esses dois aqui. Agora aqui eu estou somando dois números, tá? Inteiros. Eu vou escrever agora sem os parênteses e sem o sinal da adição, tá? Então, vai ficar mais 145 e mais 1789. É uma soma de dois números inteiros com o mesmo sinal. Então, eu vou conservar o sinal. Então, já sei que a resposta vai ter o sinal de mais. E vou somar os números. Então, nós vamos somar esses dois números inteiros com o mesmo sinal. Então, como é que a gente faz? A gente vai somar, né? 145 com 1789. E o sinal da resposta, né, como são números com o mesmo sinal, a gente vai conservar. Então, vai ser mais 1934. Mais um exemplo. Aqui eu estou somando os números inteiros menos 538
e menos 499. Tá? Então, eu vou escrever aqui sem os parênteses e sem o sinal da adição. Então, vai ficar dessa maneira. Tá? Lembrando que a conta pode aparecer desta forma ou desta forma aqui. Então, esta soma aqui, como são números com o mesmo sinal, né? Dois números com o mesmo sinal, eu vou somar os módulos dos números, tá? Então, eu vou fazer a soma, 538 mais 499, e a resposta vai continuar com o mesmo sinal desses números. Então, vai ser menos 1037. Bom, até agora nós vimos a adição apenas de dois números inteiros, tá? Agora nós vamos ver a adição de números quaisquer, tá? De quantidades de números inteiros, tá? Então, como é que a gente vai fazer? Bom, se todos os números inteiros tiverem o mesmo sinal, vai ser simples. A gente simplesmente vai somar os módulos e vai conservar o sinal na resposta. Então, se todos os números forem positivos, ali que eu estou somando, né? Eu vou somar os módulos daqueles números e a resposta vai ter o sinal de mais na frente, tá? E se forem todos números negativos, eu vou somar o módulo daqueles números e a resposta vai ter o sinal de menos na frente, ok? E agora, se os números tiverem sinais diferentes, como é que eu vou fazer? Primeiro, a gente vai somar todos os números que têm o mesmo sinal. Aqui eu estou colocando, por exemplo, todos os positivos. Então, aqui você escolhe. Não é necessário começar com todos os positivos, tá? Vocês podem começar com todos os negativos. Importante que a gente vai escolher um dos sinais e vamos somar todos os números que têm aquele sinal, tá? Para aquela regrinha, né? Somar o módulo dos números e a resposta dessa soma vai ter o mesmo sinal dos números, né? Então, se eu estou somando números positivos, a resposta dessa parte aqui vai ter o sinal de mais na frente. Se eu estou somando os números negativos, vai ter o sinal de negativo na frente, tá? Depois, a gente vai somar todos os números que têm o outro sinal. Aqui eu coloquei, né, no caso de ter escolhido aqui nesse primeiro passo todos os positivos, nesse segundo eu vou escolher, né, todos os negativos, tá? Então a gente vai somar todos os números que têm o outro sinal. Se nesse primeiro passo aqui eu escolhi todos os números negativos para somar, nesse segundo eu vou pegar e vou somar todos os positivos, tá? E aí o que a gente vai ficar? A gente vai ficar com um número positivo e um número negativo sendo somados, tá? Então aí a gente vai fazer, né, a soma desses dois números, tá? Então o terceiro passo, que é o que vai me dar a resposta mesmo da operação, né? A gente vai ficar então com um número positivo e outro negativo, e aí a gente vai fazer a operação com eles, né? Por aquela regrinha, né, de diminuir, né, fazer a subtração ali dos módulos dos números, tá? E pegar na resposta, entre esses dois números que ficaram aqui nesse passo, a gente vai escolher o sinal da resposta, o sinal do número de maior módulo, tá? Por quê? Porque aqui eu estou fazendo uma adição de números inteiros com sinais diferentes, de dois números inteiros com sinais diferentes, né? Que a gente subtrai os módulos e pega na resposta o sinal do número de maior módulo. Vamos ver aqui com alguns exemplos, tá? Bom, primeiro aqui, do primeiro caso que a gente viu, né? Aqui eu tenho três números inteiros sendo somados, né? Como é que eu sei que eles estão sendo somados? Porque aqui não aparece nenhum sinal de operação entre esses números aqui. Então eu sei que é uma conta que eu estou somando os números inteiros. Menos 54, menos 79 e menos 12. Tá? Essa mesma conta poderia vir com parênteses aqui, separando esses números inteiros e com um sinal de mais, né? Separando, no caso, esses parênteses.
tá? Então, como é que eu vou fazer aqui? O que me diz aquela regrinha que a gente viu agora há pouco? Se todos os números têm o mesmo sinal, eu vou pegar e vou somar o módulo desses números. Então, eu vou somar 54 mais 79 e mais 12 vai dar o 145. E o sinal de menos é o sinal dos números que estão aqui. Vamos ver aqui um exemplo em que eu tenho números positivos e números negativos sendo somados, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou escolher um dos sinais, tá? O negativo ou positivo, tanto faz. E eu vou somar todos os números que têm aquele mesmo sinal, tá? Então, aqui, escolhendo, no caso, todos os números que têm o sinal de menos na frente, então, eu vou somar o menos 268, o menos 412 e o menos 700. Esses três números aqui, ó, peguei todos os negativos, vou somar então os módulos deles, né, 268, 412 e 700. Vai dar 1380. Por que tem o sinal de menos aqui na frente? Porque eu fiz a soma dos números que tem o sinal de menos na frente. Então, como aqui, né, o sinal dessa resposta dos números negativos vai ter o sinal de menos na frente. Aí depois o que eu vou fazer? Como eu escolhi os números negativos primeiro para fazer a soma, eu vou depois fazer a soma com os positivos. Então eu vou somar mais 367, mais 106 e mais 794. Fazendo a soma desses três números aqui, eu vou ter mais 1267, tá? Então 1267 é a soma de 367, 106 e 794. E vai com o sinal de mais na frente, porque eu estou somando os números positivos. E aí ficou, né, como naquele terceiro passo, um número negativo e um número positivo, tá? A diferença é que se eu começasse com os números positivos primeiro, era só que aqui ia inverter, tá? Ia ficar o mais 1267 primeiro e o menos 1380 depois, tá? Mas a forma de se resolver agora vai ser a mesma, tá? O que a gente ficou? Com um número negativo e um positivo. Então, como é que a gente faz na soma de números inteiros dessa forma? A gente vai subtrair, né? Vai tirar do número de maior módulo aquele que tem menor módulo. Então, vamos fazer 1380 menos 1267. E o sinal da resposta vai ser o sinal do número de maior módulo entre esses dois aqui que ficaram, ó, nesse passo aqui. Então, vai ser o sinal de menos, tá? Porque 1380 é maior que 1267. Então, fazendo aqui a conta, vai dar menos 113, tá? 1380 menos 1267 vai dar 113, e o sinal de menos ficou aqui porque é o sinal do número de maior módulo, tá? Entre esses dois aqui, tá? Eu não vou olhar aqui nesses de cima como eu tinha antes, tá? Porque se eu fizer isso aí, eu posso escolher o sinal errado para colocar aqui. Então tem que ser sempre nesse passo aqui, ó, quando ficou os dois, tá? O negativo e o positivo, tá? Se eu fosse escolher o sinal da resposta como sendo da linha inicial, né? Eu ia acabar pegando o sinal de mais, porque o 794 é o que tem maior módulo dentre esses números todos aqui, tá? E aí a gente ia ficar com o sinal errado aqui, certo? Então, sinal, isso tome bastante cuidado, o sinal da resposta aqui vai ser dado pelo sinal do número de maior módulo, tá? Número de maior módulo entre esses dois números que ficaram aqui, ó, tá? Depois que eu somei todos os negativos e todos os positivos, certo? Então, essa aqui é a resposta desta conta que eu tenho aqui no início. Vamos ver aqui as propriedades da adição dos números inteiros, tá? Nós vimos, quando nós vimos os números naturais, que a adição ela tem 4 propriedades, né, principais. O fechamento, a comutativa, a associativa e o elemento neutro.
Aqui, a adição dos números inteiros também vai ter essas mesmas 4 propriedades principais e mais uma outra propriedade principal, tá? Que vai ser bem interessante a gente ver. Então, a primeira propriedade é a propriedade de fechamento. O que é que me diz a propriedade de fechamento, né? A soma de dois números inteiros é um número inteiro, tá? Então, se eu pegar um número inteiro e um outro número inteiro e somar, a resposta vai ser um número inteiro, tá? A gente diz que a propriedade da adição, ela é fechada para os números inteiros. A propriedade associativa me diz que a soma de 3 números inteiros pode ser realizada associando as duas primeiras parcelas ou as duas últimas, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, eu tenho a soma de 3 números inteiros, o menos 4, o menos 3 e o mais 9. E aqui eu estou, né, utilizando colchete, né, já que esses números inteiros estão dentro de parênteses, né? Então, eu estou usando colchete para associar, tá? Aqui eu estou associando esses dois primeiros, tá? Como é que a gente faz quando a gente tem uma expressão desse tipo aqui? Primeiro, no caso, a gente vai resolver esses dois primeiros aqui, tá? Que é uma soma de números inteiros de mesmo sinal. Então, eu vou fazer 4 mais 3, que vai dar 7, e vai conservar o sinal de menos, tá? Então, vai ser menos 7 mais 9, tá? Ó, é o resultado desta soma, tá aqui, somado com o mais 9, que eu repeti aqui, né? Agora, fiquei com a soma de dois números inteiros de sinais diferentes, então eu vou diminuir, vou fazer 9 menos 7, vai dar 2, e o sinal da resposta vai ser positivo. Então, tá aqui, vai dar 2. Aí você me pergunta, eu não tenho que colocar o sinal de mais aqui? Como a gente viu na primeira videoaula sobre os números inteiros, números sem o sinal a gente entende como números positivos, tá? Então, na resposta, se eu não quiser colocar o sinal quando a resposta for positiva, eu não preciso colocar, tá? Eu posso deixar simplesmente assim, igual a 2. Eu vou entender que é a mesma coisa que o número mais 2, tá? Só tem que tomar bastante cuidado, que se o número que for daqui na resposta tiver o sinal de negativo, eu tenho que colocar o sinal de menos. Eu sou obrigado, porque se eu não colocar, eu vou entender que o sinal do número é positivo e aí, né, vai estar errada a conta, tá? Vamos fazer associando as duas últimas parcelas aqui para a gente ver que essa soma aqui vai ser igual a essa daqui, tá? Então aqui eu tenho a soma dos mesmos 3 números inteiros, agora fazendo os dois últimos primeiros. Então, menos 4 eu vou repetir, tá? Menos 4 e mais. E o resultado aqui, ó, são dois números com sinais diferentes. Então, eu subtraio 9 menos 3, vai dar 6, e o sinal da resposta é o mesmo do número de maior módulo aqui desses dois aqui, que é o positivo, tá? Agora eu estou com dois números com sinais diferentes sendo somados, então eu vou diminuir 6 menos 4, e o sinal do maior número em módulo, né, que é o 6, vai ser o sinal da resposta. Então vai ser mais 2 ou 2. Aqui eu também não coloquei o sinal de mais na frente do 2, porque o 2 é positivo, né, que é a resposta. Então não precisa ir o sinal. O que a gente concluiu daqui desses dois? Que tanto faz eu associar as duas primeiras parcelas ou as duas últimas, o resultado deu o mesmo, tá? Então isso que me diz a propriedade associativa. A propriedade comutativa é aquela que me diz que a ordem das parcelas não altera a soma, né? Lembrando que a palavra comutar significa, né, trocar, né? Então eu estou trocando a ordem das parcelas. O resultado não vai alterar a soma, tá? Então, por exemplo, aqui a soma do número mais 5 com o número menos 9, isso aqui vai dar menos 4, tá? Eu não coloquei o resultado. Vai ser a mesma coisa que se eu fizer a conta menos 9 mais o número mais 5, tá? Se eu somar o número menos 9 com o número mais 5. O resultado também vai dar menos 4. Tá? Então aqui a ordem das parcelas não vai alterar o resultado da soma. O elemento neutro,
assim como lá para os números naturais, né? Aqui nos números inteiros também o zero vai ser o elemento neutro da adição. Ou seja, é aquele número que se eu somar qualquer número inteiro com ele, vai dar o número inteiro que eu estou somando com ele. Tá? Então, por exemplo, aqui ó, tenho mais 13 sendo somado com zero. É a mesma coisa, tá? Para ser elemento neutro, a gente já tinha visto isso lá nos números naturais, aqui também vale. A mesma regrinha, né? O zero tem que ser elemento neutro também quando tanto a direita aqui, né, quanto a esquerda, tá? Como nesse caso aqui. Então, o resultado da soma envolvendo zero vai ser o outro número inteiro que eu estou somando junto com zero, tá? Então, essa conta aqui vai me resultar no número mais 13. E agora, uma propriedade que lá nos números naturais a gente não tinha, até porque lá só existiam, no caso, fazendo uma comparação aqui com os números inteiros, só os positivos, né? Não existiam os números negativos lá. Aqui nos números inteiros, existe essa propriedade para adição, tá? Que é a propriedade do elemento oposto ou simétrico. Que todo número inteiro tem o seu simétrico, tá? Como é que a gente faz para ver o simétrico de um número inteiro, ou o oposto? A gente já viu né, nas videoaulas do 7º ano, que é simplesmente pegar o número inteiro e trocar o sinal, né? Então, por exemplo, o 56 positivo, o simétrico dele vai ser o 56 negativo, tá? E a propriedade aqui não termina nisso aqui, tá? Até aqui a gente só viu que todo número inteiro tem o seu simétrico. Agora, o importante está aqui, ó, que a soma desses números, tá? Do número inteiro com o seu simétrico vai ser igual a zero, ok? Então, se eu pegar um número inteiro e somar com o simétrico dele, vai dar zero. Por exemplo, aqui com um número, né, menos 56, o simétrico ou o oposto dele é o mesmo número 56, só com o sinal trocado. Então, mais 56. Se eu fizer a soma de menos 56 com mais 56, o resultado vai dar zero. E essas duas propriedades que estão aqui juntas nessa tela, o elemento neutro e o elemento oposto simétrico, aplicadas juntas, me permite, né, fazer o que a gente chama de cancelamento de parcelas, tá? Então é o seguinte, o cancelamento de parcelas é feito quando a gente tem numa adição parcelas que são números simétricos, tá? Ou opostos, tá? Então as propriedades do elemento simétrico e elemento neutro permitem cancelar parcelas que são números simétricos. Vamos ver aqui um exemplo aqui. Então, eu tenho aqui o número mais 32, menos 56, menos 32, mais 15, mais 10 e menos 15 sendo somados, certo? Então, o que eu vou fazer aqui? Antes de fazer essa conta de adição, tá? Lembrando que esse processo de cancelamento aqui, que a gente viu aplicando essas duas propriedades, que vimos por último, só é válida para adição, viu, gente? Então, vamos ver aqui o que acontece. A gente nota que temos aqui o 32 sem o sinal, que é positivo, tá? E o menos 32. Esses dois aqui, a gente vai poder cancelar eles, essas duas parcelas, tá? O 32 positivo e o 32 negativo, tá? Por quê? Porque a soma deles vai dar zero, e a soma com zero, com o resto dos números, não vai alterar o resultado. Então, eu posso simplesmente cancelar eles, tá? E eu também posso observar que aqui aparece o 15 positivo e o 15 negativo. Ó, eles são simétricos, opostos. Então eu posso cancelar essas duas parcelas também, porque a soma dessas duas parcelas vai dar zero. Tá? Então o que nós ficamos aqui no final? A gente tinha lá no início 6 parcelas, nós ficamos apenas com as parcelas menos 56 e mais 10. Certo? Que é bem mais fácil de se resolver do que se eu fosse fazer essa conta aqui, somando todos os positivos, depois todos os negativos,
e depois, né, fazer a adição do número positivo com o número negativo, tá? Ficou bem mais simples de se resolver agora, né? Ficou apenas com menos 56 mais 10, é uma soma de dois números inteiros com sinais diferentes, tá? Menos 56 e mais 10. Como é que a gente resolve? A gente vai subtrair 56 menos 10, vai dar 46, e o sinal da resposta, tá? Vai ser o sinal do número de maior módulo entre esses dois aqui. Qual que tem o maior módulo? O 56. Então, o sinal da resposta vai ser menos. Tá? Então, a resposta aqui vai ser menos 46. Vamos ver aqui mais alguns exemplos de aplicação da adição de números inteiros. Tá? Pede para calcular. Aqui, ó, observem que aqui eu tenho uma conta. E essa conta está entre essas barras verticais. O que a gente viu dessas barras aqui, tá? Nas videoaulas passadas, né? Que essas barras aqui representam o módulo do número. Então, o que está pedindo aqui? Está pedindo para calcular o módulo do número que me resulta dessa operação que está aqui dentro. Então, primeiro, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que calcular, tá, esta conta, ter que resolver essa conta que está aqui dentro, né, para descobrir depois qual é o número que eu tenho que tirar o módulo, certo? Lembrando que o módulo, né, na prática, é o número sem o sinal, ok? Bom, então vamos lá. Aqui temos números com sinais diferentes. E uma coisa que já dá para fazer aqui, ó, logo de cara a gente já vê que tem o menos 44 e o mais 44, tá? Então são duas parcelas que são números inteiros opostos ou simétricos. Então eu posso cancelar essas duas parcelas aqui, ok? Bom, aí ficamos com 34 mais 12 menos 76, apenas três números. Então como é que a gente vai fazer? Como são números com sinais diferentes, então aqueles que têm o mesmo sinal, eu vou juntar, né? Então 34 mais 12 são os dois números positivos que tem aqui. 34 mais 12 vai dar 46, tá? E com negativo só tem o menos 76, então eu vou repetir ele, ok? Bom, então aqui tem um passo anterior, né? Que eu simplesmente tirei aquelas parcelas que eu cortei, tá? Que eu cancelei ali. Agora o que eu faço? Eu vou então somar esses dois números aqui, que tem o mesmo sinal, né? 34 mais 12, que vai dar 46. E o 76 é o único negativo que tem aqui nesses números. Então eu vou repetir ele. Se tivesse outro número negativo, teria que somar, tá? Agora o que nós ficamos aqui? Nós ficamos com dois números inteiros com sinais diferentes. Então, como é que a gente faz? A gente diminui, vai fazer 76 menos 46, porque o 76 é maior, né? Então, 76 menos 46 vai dar 30, e o sinal do número de maior módulo é menos, porque 76 é maior que 46. Então, o que a gente tem aqui, na verdade, que calcular é o módulo do número menos 30. Tá? O módulo do número menos 30. Então, qual é o módulo desse número aqui? É o número sem o sinal. Vai ser igual a 30, tá? Lembrando que se eu não tivesse esses sinais de módulo, a resposta da conta seria menos 30. Eu não posso me esquecer do sinal de menos, tá? Que aí, senão eu vou estar entendendo que é um número positivo. E aí, o que estava pedindo é o módulo desse número, que então, aí sim eu vou tirar o sinal, que é o tá pedindo o módulo. Tá? Pessoal, se eu não quiser, por exemplo, resolver aqui, ou eu não me dei de conta que aqui tinha parcelas que poderiam ser canceladas, o que eu teria que fazer? Eu teria que somar o 34 com o 12 e o 44. E somar o menos 44 e o menos 76. Aí vai ficar com um número positivo, um negativo. Ia subtrair os dois, ia pegar o sinal do número de maior módulo. O resultado da conta também ia me dar menos 30. Tá? Vocês podem fazer aí, tentar fazer, até para praticar, né?
sem cancelar aqui, para vocês verem que vai dar o mesmo resultado, vai dar menos 30. O resultado da soma desses números sem fazer esse cancelamento aqui. Tá? Para vocês verem como o cancelamento ele ajuda, né, a simplificar bastante as contas. Vamos ver aqui um probleminha. No início de uma rodada de um campeonato de futebol de salão, uma equipe tinha 3 gols de saldo. Na rodada, essa equipe fez 5 gols e sofreu 10 gols da equipe adversária. Qual foi o saldo de gols dessa equipe depois da rodada? Tá? Lembram lá quando a gente falou sobre as situações, na primeira videoaula sobre os números inteiros, eu tinha comentado para vocês, né, algumas situações em que os números com um sinal entram, né, os números negativos, os números positivos. E eu tinha até comentado para vocês a respeito do saldo de gols, né? E aí então eu disse lá naquele vídeo que eu ia deixar para esse vídeo que eu estou fazendo aqui sobre a adição, para mostrar no caso da situação dos gols, né? Então como é que a gente vai entender? Os gols que uma equipe faz são considerados gols positivos. Os gols que o time, né, que a equipe sofre, que ele leva, são considerados gols negativos. E aí a gente vai ter o que a gente chama de saldo de gols, que nada mais é que somar os gols positivos, né, e os gols negativos. Tá? Então, gols a favor a gente vai considerar gols positivos e os gols sofridos como gols negativos. Então vamos ver aqui no problema e vamos anotar o que a gente tem, tá? O que ele está dizendo. Está dizendo que no início de uma rodada de um campeonato de futebol de salão, uma equipe tinha 3 gols de saldo. Então, antes de começar a rodada, essa equipe tinha 3 gols de saldo. Como não disse aqui se eram gols sofridos, então a gente entende que são 3 gols de saldo positivo, né? São de gols a favor. Então o saldo no início da rodada vai ser de mais 3, tá? Tinha mais 3 gols, ok? Se fosse de gols sofridos, ia dizer, né, 3 gols sofridos, ou ia dizer que tinha menos 3 gols de saldo, tá? Que é a mesma coisa, tá bom? Mas como não disse, então a gente entende que são 3 positivos, 3 gols positivos. Na rodada, então, ele fez 5 gols, tá? Então, como fez 5 gols, então a gente tem mais 5, porque gols que a equipe faz são gols positivos, tá? E sofreu 10 gols, então o número inteiro que representa essa quantidade de gols sofridos é menos 10, porque gols sofridos são gols negativos, tá? Aí eu quero saber qual foi o saldo de gols dessa equipe depois da rodada. Então o que a gente vai fazer? A gente vai somar os gols, né, o saldo de gols que tinha antes da rodada com os gols positivos, né, os gols que essa equipe fez e os gols que essa equipe levou, tá? Então a gente vai somar 3 com 5 e menos 10, tá? 3 vamos somar com mais 5 e com o menos 10, né? Lembrando que números positivos, né, como o primeiro número que apareceu aqui seria um número positivo, eu não preciso colocar o sinal de mais, tá? E a gente entende que ele é positivo. Bom, o que a gente tem aqui? A gente tem 2 números com sinal positivo e um negativo. Os positivos a gente soma, né? 3 mais 5 vai dar 8, positivo. E negativo só tem o 10. Então, a gente vai ter a conta 8 menos 10. Ou, se eu quiser colocar o sinal aqui, mais 8 menos 10. Agora, os sinais são diferentes. O que eu vou fazer? Vou diminuir 10 menos 8, vai dar 2. E o sinal da resposta vai ser o sinal do número de maior módulo. O maior entre 10 e 8 é 10. Então, o sinal da resposta vai ser menos. Então, a resposta é menos 2. Ou seja, o saldo de gols dessa equipe depois da rodada é de 2 gols negativos.
tá? Então a equipe ficou com um saldo de 2 gols negativos, ou um saldo de menos 2 gols, ok? Bom, e aqui um outro probleminha que envolve uma situação onde entra números negativos, tá? Que é a respeito das contas bancárias, tá? Que uma conta bancária estava com saldo positivo de R$ 145. A dona da conta depositou R$ 200. 2 dias depois, precisou sacar R$ 310 da conta. A agência bancária cobrou R$ 10 para a manutenção da conta. Após essas operações, a dona da conta retirou o extrato bancário. Quanto de saldo tinha na conta? Ok? Então vamos ver aqui, vamos ler de novo o problema e vamos anotar o que a gente tem, tá? Lembrando, né, que depósitos em contas bancárias a gente entende como números positivos, tá? E retiradas ou saques, tá? Ou cobrança de taxa do banco, como fala aqui, a gente vai entender como números negativos. Essas situações eu já tinha mencionado naquele primeiro vídeo sobre números inteiros, tá? Que eu vou deixar na descrição se vocês quiserem dar uma olhada, ok? Então, vamos ver aqui, ó. Uma conta bancária estava com saldo positivo de 145. Então, lá no início tinha R$ 145 positivos. Por isso que eu não coloquei o sinal de mais aqui. Porque o primeiro número que apareceu, né, no caso, é positivo, tá? Se dissesse que o saldo é negativo, eu teria que colocar o sinal de menos aqui, ok? Vamos continuar lendo e vamos colocar o que a gente vai, vai ter que fazer aqui, tá? A dona da conta depositou R$ 200. Então, se ela depositou, é um valor positivo que entra para a conta. Então, eu vou somar dos 145 o número mais 200, tá? Esse mais que está aqui é o sinal de mais que indica que ela depositou 200, tá? Depositar na conta é uma situação que eu vou usar um número positivo, ok? Depositou 200, tá? Aqui eu não estou utilizando aquela notação com o sinal de mais e colocar os números entre parênteses, tá bom, gente? Então aqui eu já estou colocando direto, sem aquele sinal de mais da adição e sem os parênteses, tá? Para ficar bem claro que esse sinal de mais que está aqui é o sinal da situação que está sendo representado aqui, que é um depósito. Então, se é um depósito, é um número positivo, tá? Na conta bancária, então de 200. 2 dias depois, precisou sacar R$ 310 da conta. Então, esses 310, como é um saque, é uma retirada, esse dinheiro, tá? Essa quantia de dinheiro vai ser uma quantia que vai ser uma quantia negativa. Ela está tirando do banco esse dinheiro, tá? Então, para representar essa situação aqui do saque ou da retirada de R$ 310 da conta, eu vou usar o número menos 310, ok? E depois ainda a agência bancária cobrou R$ 10 para a manutenção da conta, tá? Então, esses R$ 10 é um valor que o banco cobra por mês para poder ter a conta, né? Para a pessoa poder ter a conta nesse banco, né? Então, foram retirados, então, ainda R$ 10 dessa conta. Então, como é uma retirada da conta, tá? É um valor que o banco retira, então a gente vai representar com um sinal de menos. Bom, após essas operações, a dona da conta retirou o extrato bancário. Então, ela foi lá no banco, retirou o extrato, e aí veio o saldo, tá? Quanto de saldo tinha na conta, tá? Depois de todas essas operações que foram realizadas, tá? Aqui é o que tinha, um saldo positivo de R$ 145, aqui os 200 do depósito, aqui os 310 da retirada, do saque, então é negativo, e aqui o menos 10, que é a cobrança, né, a retirada que o banco faz de R$ 10 para poder manter a conta da pessoa lá no banco, né? Então, para saber o saldo, a gente vai fazer essa operação de adição de números inteiros.
Como é que a gente faz? A gente aqui tem números com sinais diferentes. Então, por exemplo, vamos pegar os positivos, né? 145 mais 200, mais 145 mais 200 vai dar 345 positivo. Depois os dois negativos, menos 310 e menos 10. Números com o mesmo sinal a gente soma, né? Então 310 com mais 10 vai dar 320. Lembrando que eu estou somando números negativos, então a resposta vai ser negativa, né? Menos 320. Tá? Então ficamos com um número positivo e um negativo. Como é que a gente faz? A gente vai subtrair, né? 345 menos 320, e o sinal da resposta vai ser o sinal do número de maior módulo. Nesse caso aqui, 345 é maior que 320, então vai ser um valor positivo. Aí, como é positivo, eu vou escolher se eu posso colocar o sinal de mais, ou se eu não quiser colocar, não tem problema nesse caso, tá? Por quê? Porque a resposta vai ser positivo e números positivos é a mesma coisa que número sem sinal, tá? Então eu vou fazer 345 menos 320, vai dar 25 positivo, tá? Esse é o saldo que ficou na conta bancária, né, após todas essas operações aqui, tá? Então, quanto de saldo tinha na conta, né? Então, na conta tinha um saldo positivo, né? Deu positivo aqui, de 25 o quê? Reais, tá? Lembrando que esse valor que a gente encontrou aqui é em real, né? É dinheiro. Então, tinha um saldo positivo de 25 reais. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula, tenha sido de proveito para vocês. E espero vocês para a próxima videoaula, onde nós vamos ver a subtração de números inteiros. Até lá. Muito obrigado pela atenção.